Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para você, né, como que você vai criar a reunião com o teu time de vendas para você bater os seus resultados, as suas metas, enfim, fazer uma reunião produtiva, tá? Por quê? Essa aula, tá? Ela busca te ajudar, a você que é gestor, empresário, e você tem equipes comerciais que você, ou uma equipe comercial, né, dependendo do tamanho da sua empresa, mas que você acredita que poderia ter uma melhor performance, tá? Por quê? Eu quero mostrar para você como que uma reunião semanal, bem feita, como tá bem estruturada, ela vai e vai mudar os seus resultados no curto, médio e longo prazo, tá? Por quê? A maioria das reuniões de venda, infelizmente, elas viram ou desculpa, cobrança, e não leva a empresa para o lugar que ela deve ir, que é em direção aos resultados, tá? E hoje eu quero mostrar como que a gente vai transformar isso num processo melhor, numa melhoria real para sua empresa, tá bom? Eu me chamo João Naga, tá bom? Antes de me apresentar para você, se você não me conhece, mas eu sou fundador da Upscale, tá? Nós somos uma consultoria especializada em ajudar empresas a bater metas com estrutura, previsibilidade e escala, tá? E nos últimos 15 anos aí, eu atuei com empresas de vários tamanhos, né? E onde eu ajudei essas empresas na parte comercial, na parte de marketing, né? Para que a empresa pudesse crescer sem depender de indicações, de sorte ou até mesmo de heróis dentro do time, tá? E a minha missão aqui é ajudar a sua empresa a sair do caos em relação à parte de receita, tá? E construir um processo de receita sólido, escalável e também com metas claras, tá? E principalmente metas atingíveis, tá? Então, se você quer parar de viver altos e baixos e assumir o controle do crescimento da sua empresa, você tá no lugar certo, tá bom? Bom, deixa eu fazer uma pergunta. A sua equipe, ela tem reunião semanal com dados e plano? Por que eu tô falando isso, tá? Muitas reuniões elas acontecem na área de vendas e aí o vendedor ele vem para explicar um pouco, mas ele não traz os dados que ele tem, o pipeline de vendas, quanto ele espera fechar, quantas negociações ele está, quantos contatos foram feitos, quantos leads qualificados. E aí o que acontece? Você não tem dados. E o pior, não existe um plano para bater aqueles resultados em cima dos dados que estão sendo levados para a reunião. Então, se a sua equipe ela tem uma reunião semanal, mas ela não traz dados nesse sentido, pipeline comercial e também um plano para conseguir alcançar os resultados, a verdade é que você vai ter um problema ali, né? Por quê? Vira uma cobrança sem uma direção do que tem que ser feito. Então, nós como gestores, nós precisamos direcionar o time, tá? Por quê? Cobrança sem uma análise, ele vai levar à frustração, basicamente. E isso vira um problema, tá? Porque sem dados não existe correção. Como que você vai corrigir uma coisa que você não sabe o dado? Por exemplo, teu marketing tá lá trazendo lead desqualificado. O teu vendedor vai chegar e vai falar assim, ó, eu recebi 100 chamadas, mas só 10 foram válidas, por exemplo. Pô, então isso é um problema onde? No marketing. Então eu tenho que melhorar a minha qualificação. Ou não, o vendedor falou: "Realmente, eu tive leads qualificados, mas eu não fechei ou não estou avançando na negociação por esses motivos. O que pode estar acontecendo?". Então você tem que avaliar, tá. Sem o plano, não vai ter progresso. Então você precisa ter um plano, tá, para que você consiga, eh, entender, eu falar assim: "Beleza, eu tenho", um exemplo, eu tenho leads desqualificados, qual que é o plano que eu vou fazer para qualificar melhor esses leads? Eu vou nutrir mais, eu vou mandar mais e-mails, eu vou, fazer o quê? Contratar um IA para conversar mais com esse cara, nutrir ele, o que eu vou fazer? Você precisa ter um plano. "Ah não, o lead está qualificado, mas o meu vendedor não está fechando, porque o cliente, ele está falando que o meu prazo de entrega, ele é muito longo. Eu vou demorar 10 dias, meu convênio demora 5. Ah, então espera aí, é um problema de logística, então nós temos que olhar a logística e descobrir o que que a gente pode ajustar em relação a isso, porque para o meu prazo ser de 4 dias, para o meu cliente vir e quebrar essa objeção, falar: "Não, nós entregamos em 4 dias, meu concorrente em 5. Você quer em 4 dias? Eu te mando". Então percebe que eu vou pra ter um plano, eu preciso ter pra ter um progresso, eu preciso ter um plano, e é exatamente isso que a gente vai fazer, tá. E aí eu quero falar sobre 5 blocos principais dentro de uma reunião. Primeira coisa, tá? Sempre procurar colocar os indicadores por etapa, tá. Então,
Cada etapa que você vai ter do teu funil de vendas, você vai ter os indicadores. Então, por exemplo, primeira etapa, o CAC. Quanto custa para adquirir um cliente? Custo de aquisição de cliente. Segundo, é a conversão. Beleza, de todo mundo que eu recebi contato, quanto eu fechei? Quanto tempo demorou para essa venda acontecer? Esse, para mim, são os 3 principais indicadores que você vai usar nas etapas. Porque é o seguinte, beleza, do contato até o fechamento, quanto esse cara, né, avançou, quanto foi o CAC, a conversão, o tempo de venda, por quê? Para você poder calcular o seguinte, pô, quanto eu preciso gerar de leads e qual é o tempo? Porque um exemplo, se o seu lead demora 2 meses para fazer a compra, se você botar dinheiro hoje, ele te chama hoje, ele só vai fechar daqui 2 meses. Isso vai impactar na sua métrica daqui 2 meses. Então, eu botei R$ 2.000 agora de anúncio. Beleza, eu recebi, sei lá, 100 leads, vai ficar uma conta fácil. Ok, eu recebi 100 leads, mas desses 100 leads, só 20% vão converter, eu vou ter 20 vendas, e essas 20 vendas vão acontecer só daqui 2 meses. Mas eu preciso bater a minha meta nesse mês. Como que eu faço? Percebe? A importância de você olhar indicador por etapa, você vai ajustar esses pontos. Outra coisa, todo mundo só analisa os leads que ganham, mas e os leads que são perdidos? Que nem no exemplo que eu falei, perdi por conta da logística, perdi por conta do meu parcelamento que é menor, parcela em 10, meu concorrente em 12. Por quê? O lead perdido é o que vai te dar maior chance de você entender o porquê que você não está vendendo mais. Pô, se o meu parcelamento, vamos supor, meu parcelamento é em 8, meu concorrente é em 10, aí eu consigo parcelar em 12, como que fica? Eu vou vender mais. Tudo bem, eu vou ter talvez um fluxo de caixa, um recebível no maior tempo, mas faz sentido para o meu fluxo de caixa fazer isso? Eu tenho fluxo de caixa? Aí eu tenho. E isso vai ser uma vantagem competitiva? Pô, que ótimo, eu vou fazer, tá. Aí você precisa ter também ajustes no seu discurso e no processo. Pô, não tá vendendo, será que é o discurso tá certo? Vamos ouvir a ligação do vendedor, vamos entender o processo que ele tá. Seguinte, o vendedor, me fala uma coisa, me destrincha aqui, do primeiro contato, como você tá fazendo? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Tá, você não tá mandando mensagem pro cara no WhatsApp dele, antes de uma reunião, ele tá desmarcando, talvez seja isso, vamos testar? E aí você vai olhar o processo e o discurso que você vai usar em cada ponto desse processo, para você entender o seguinte, onde tá a ruptura dentro da minha venda? Chegou o lead, imagina que o lead é qualificado, onde está a ruptura, tá? Outra coisa, os vendedores precisam compartilhar as boas práticas. Por exemplo, eu fechei um cliente porque eu falei para ele, e é uma verdade, que o nosso sistema ele tem essa função aqui que ele vai ajudar bastante ali, né, na hora de ajustar. Eu lembro que uma loja que eu fechei, né, de um cliente, que foi uma outra pessoa que fez, né, mas que nós fechamos a proposta do cara, porque ele falou assim: olha, é o seguinte, nós temos uma opção aqui que você pode customizar teu frete. Nenhuma outra tinha. A dele era mais cara, mas aquela customização de frete economizou para o cliente, em média, 5, 6 mil reais. Então, em 3 meses, aquela loja, só com aquela economia, sem contar as vendas, já estava paga. Em- Imagina o impacto que isso vai ter. Se o vendedor dele chega no outro cliente e fala: olha, é o seguinte, eu tive um cliente aqui que eu cobrei 15 mil na loja, mas em 3 meses a loja estava paga pela economia que ele teve no frete, porque ele pôde customizar, por ser um produto diferente, etc. E isso ajudou, tá? Segundo ponto, quinto ponto, desculpe, é, é plano de ação com responsáveis. Não tá batendo meta, não tá dando resultado, o que que tá acontecendo? Quem vai fazer o quê e o que que vai ser feito? Você precisa analisar. Outro ponto, se você não mede por etapa, você não vai melhorar nada. Você precisa olhar etapa por etapa para você fazer isso. Eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo, né? É, teve uma equipe que ela, com 6 vendedores, e ela só olhava a parte de fechamento. Pipeline cheio, um monte de leads, conversão lá embaixo. O que aconteceu? Nós aplicamos, né, o processo correto e ele teve um aumento de 38% de fechamento em 30 dias. Por quê? Nós descobrimos basicamente no pipeline de venda deles, que tinha algumas características que os vendedores não estavam passando, que faziam com que aquele cliente tivesse uma maior propensão a comprar. E isso ajudou a ter um aumento ali, tá? Por quê? Vender toda semana, mais toda semana, não é sobre motivação. Vamos lá, vamos conseguir e não sei o quê. Isso aí, desculpa, mas isso aí funciona
na hora que você fala, 30 minutos depois acabou. No outro dia o cara esquece, tá? É processo, análise e correção. Não tem como fugir disso. Analisei o processo, entendi o que está sendo feito em cada etapa. Eu analisei as taxas de cada coisa. Eu faço a correção. É assim que funciona, tá? E nós da Loopscale, nós podemos liderar esse processo e ajudar a sua empresa a melhorar as vendas, tá? A dobrar o seu faturamento. Por quê? Nós temos uma consultoria com foco em receita, em gerar receita para sua empresa. Se você, tá, investe em marketing, mas sente que os resultados não são estáveis ali, que você não tem estabilidade dos seus resultados, tem vendas, mas não tem previsibilidade, a integração entre marketing, vendas e atendimento não está boa, tá? Você quer crescer com lucro, processo e controle e sem improviso, essa consultoria, ela é para você, tá? Como que a gente vai te ajudar, tá? Seu time hoje está desalinhado, marketing gera lead, venda não converte, nós vamos te ajudar com isso. Segundo ponto, atendimento, nós vamos mostrar para você como você construir um atendimento focado em gerar venda para tua empresa, tá? Se você tem indicadores soltos e decisões no achismo, vamos acabar com isso. Por quê? Nós vamos te ajudar para que você tenha indicadores claros e sem decisões no achismo, para que você não tenha crescimento no grupo. E se você não tem uma estrutura para você criar toda essa máquina, nós temos isso aqui para você, tá? Porque o que é um CRO Partner, basicamente, tá? Nós vamos integrar marketing, vendas e atendimento, aumentar a receita com controle e previsibilidade para sua empresa, para gerar crescimento baseado em dados e processos, tá? Não tem mágica, tem trabalho, processo e dados. É isso, tá? O que nós entregamos na prática, ok? Diagnóstico completo da sua operação de marketing, vendas e atendimento, tá? Desenho e implementação do sistema de crescimento para a tua empresa, o funil validado, né? A gente vai validar funis com KPIs claros por etapa, integração entre as áreas com rituais, SLAs, que é basicamente você ter as mesmas métricas para os dois, para que os dois times se integrem, né? Processos padronizados para venda e atendimento também, além de marketing, tá? E acompanhamento semanal com ajuste real, tá? E o que muda quando a gente aplica isso, tá? Antes você tinha resultados que não eram previsíveis, time desalinhado e alta dependência do dono. Nós queremos que você tenha vendas recorrentes, painel com indicadores e decisões claras e uma equipe rodando com autonomia e eficiência. Nossos resultados, tá? Mais 250 milhões em vendas gerados, tá? Sem operações estruturadas aí, tá? Ou mais, na verdade. E uma média de 30% de conversão em 90 dias, quer dizer, um aumento de 30% da sua conversão, tá? O modelo da nossa contratação, basicamente, você vai contratar um CRO de verdade, não mais um fornecedor de tarefas, tá? Porque nós recebemos um fixo, mais um maior valor é um percentual sobre o crescimento da sua empresa. Então, se a sua empresa fatura 200 mil hoje e a mês que vem com o nosso trabalho ela faturar 300 mil, nós vamos ganhar em cima do 100 mil, que é o que nós trouxemos. O que você já tinha é seu e é mérito seu. Nós não queremos ganhar dinheiro sobre isso, tá? Sem promessas vazias, tudo medido, tá? Acompanhamento semanal com plano e com entrega para você, tá bom? Então é isso. Eu agradeço e nos esperamos do outro lado para mudar a realidade da sua empresa para que você possa crescer nos próximos 30 dias, 90 dias e nos próximos 12 meses. Um abraço.